guerreiro. Romanos capítulo 12, verso de 1 até 12, vou te convidar para poder abrir esse texto lindo da palavra de Deus. Romanos 12, verso de 1 até 12. E eu sei que você que é assim afiado, igual aquelas nossas crianças estavam aqui falando aqueles versículos de cor, você já achou esse texto? E a gente vai orar ao Senhor, e eu tenho absoluta certeza que Deus vai falar com cada um dos nossos corações profundamente. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã aqui. Senhor, muito obrigado por cada canção que o Senhor mesmo nos deu condições de cantar. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui já com um coração entregando a Ti, ó Pai, louvor e adoração. Senhor, não louvor de lábios, não adoração só de palavras, Senhor, mas de fato, ó Pai, e é a intenção de todos nós, que o Senhor, sondando as nossas vidas no mais íntimo, o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Pai, muito obrigado pelo tempo que o Senhor já nos permitiu aqui na Tua presença. Senhor, muito obrigado pelos amigos que nós temos, com os quais nós podemos nos alegrar juntos na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela liberdade que temos, ó Pai, de cantar a Ti louvores, de prestar a Ti culto, Senhor, com as nossas portas abertas, com os nossos sons em volumes, às vezes alto até demais. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos dá a liberdade de ter um encontro contigo. Senhor, nesta manhã aqui, o que nós queremos de Ti, Senhor, de fato, um encontro contigo. Senhor, não queremos que seja simplesmente mais uma manhã de domingo, mais uma vez que estamos aqui, Senhor, mas que seja o dia, que seja a oportunidade. Senhor, fale conosco, toca aos nossos corações, de fato, faça de nós, nesta manhã, guerreiros Teus, Senhor, é o que nós clamamos a Ti. Pai, que eu seja aqui tão somente um vaso de bênçãos nas Tuas mãos, que derrama, Senhor, das Tuas bênçãos sobre o Teu povo, que da minha boca, Pai, não saia nada diferente das Tuas palavras. Senhor, que seja só as Tuas palavras. Senhor, que eu não atrapalhe a Tua mensagem aqui, mas que eu seja um envelope que entregue essa Tua mensagem em cada um dos nossos corações, a começar com o meu mesmo. Ministre em nós, entre nós e através de nós, Senhor, é o que nós clamamos a Ti, agradecidos, no nome do nosso eterno Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus diz, amém. Romanos 12, verso de 1 a 12, nos diz assim a palavra de Deus, texto da Nova Versão Internacional. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O conteúdo desse texto todo é uma descrição de como que a gente pode fazer isso aqui. Não se amoldar aos padrões deste mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, de forma que a gente experimente e comprove a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O verso 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: por isso, pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos uma mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria.
o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Guarda essa frase. O pensamento que nós vamos fazer nessa manhã está inteiramente ligado nela. Perseverem na oração. A minha intenção é que o nosso tempo aqui hoje seja usado pensando nessa descrição que o apóstolo Paulo faz aqui de uma das coisas que é necessária para que a gente consiga experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, que é perseverar na oração. Na realidade, todos os 4 domingos do mês de junho desse ano, os nossos temas foram voltados para a oração. Não era a série, que normalmente eu faço, mas todos os 4 domingos foram voltados com o tema de oração. De tempo em tempo eu gosto de voltar nesse assunto, porque oração é algo fundamental no nosso relacionamento com Deus. Não há como ter um relacionamento com Deus se você não tem oração. Porque a forma como Deus usa para falar conosco é através dos seus servos, obviamente através da sua palavra, e os seus servos falam através da sua palavra. A forma única que a gente tem de se expressar para Deus é através das nossas orações. Se a gente não ora, é um relacionamento que não tem conversa. Você já experimentou um relacionamento desse jeito? Relacionamento que não tem conversa? A intenção do apóstolo Paulo neste capítulo 12, capítulo inteiro, ele abre o capítulo fazendo um clamor ao povo para que eles se entreguem completamente a Deus, o que ele chama de um sacrifício vivo. É um sacrifício, você está se entregando, está sacrificando um animal, você está preparando, sou até diferente de ser um animal, você está se sacrificando como um elemento colocado no altar para Deus, mas é um sacrifício vivo, você não está se matando. É um sacrifício vivo, e ele fala, isso é seu culto feito com inteligência, racional. A intenção dele no capítulo inteiro é mostrar como alguém pode ser um sacrifício vivo. Repare que no verso 3 ele fala, por isso, pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês, para que você seja esse sacrifício vivo, eu vou dizer umas coisas para vocês. Ele começa dizendo todas aquelas coisas que a gente leu, ele dá esses 2 pontos aí depois do texto do verso 3, lista um tanto de coisa, mas ele culmina essas coisas dizendo, perseverem na oração. Aqui falava aqui agora há pouco sobre ofertar. Sabia que aquele que ora, ele é mais importante do que aquele que oferta? Que ora mais importante do que o que oferta. E eu vou te dizer o porquê. Porque se você ora, você tem relacionamento com Deus, é parte do seu relacionamento com Deus. Se você ora, você vai ofertar. Agora, a oferta que Deus aceita de nós não é o nosso dinheiro que a gente entrega aqui no altar do Senhor de qualquer forma. É o que é feito de fato com um coração sincero, porque o resto você está jogando seu dinheiro fora se você não está ofertando com um coração sincero. Deus não aceita isso. Ele não recebe isso, ele não está interessado nisso. O que ora é alguém que tem relacionamento com Deus, e você vai entender o porquê das ofertas, o porquê desse sacrifício vivo, né? E como que a gente pode ser. A oração é de fato uma grande arma para todo cristão. E a ideia do guerreiro aqui para o tema de hoje é que para que todos nós saiamos daqui, certo de que nós estamos usando toda a capacidade dessa arma poderosa que Deus nos deu. Somos guerreiros. Nós temos no nosso arsenal uma arma poderosíssima. Quão bem a gente usa? Quão bem intencionado é o uso dessa arma poderosa que Deus nos deu? E obviamente, guerreiro também é porque em meio a tantas coisas que alguém faz no dia a dia, achar um tempo para um bate-papo com Deus tem se tornado uma coisa cada vez mais rara no mundo que a gente vive. É um guerreiro, você vai ter que batalhar contra todas as tentativas mundanas, né, de roubar o relacionamento com Deus. E quando eu falo as tentativas mundanas, não estou simplesmente falando das coisas que normalmente nas igrejas a gente fala, são coisas do mundo. Não é isso não, são coisas mundanas do nosso dia a dia. As coisas que a gente faz no nosso dia a dia podem e têm a capacidade total de nos roubar de um relacionamento com Deus.
Um relacionamento de oração, você não tem tempo para orar, eu trabalho tanto que eu não tenho tempo para orar, eu levanto tão cedo que eu não tenho tempo para orar, meus filhos me dão tanto trabalho que eu não tenho tempo para orar, meu chefe me dá tanta dor de cabeça que eu não tenho tempo para orar, meus funcionários me dão tanta dor de cabeça que eu não tenho tempo para orar. As coisas mundanas, as coisas seculares, as coisas do dia a dia, te roubam e pode te roubar do dia a dia. Você te roubar da oportunidade de orar. Você se considera um guerreiro na oração? Alguém que de fato ora, que batalha mesmo contra essas coisas mundanas e de fato faz um bom uso dessa arma poderosa que Deus nos deu. Faz uma análise da sua própria vida e responde para você mesmo. Você se considera um guerreiro de oração? Eu quero bater um papo com vocês nessa manhã sobre 3 características de um desses guerreiros de oração. A primeira delas, se você quiser pode anotar aí, um guerreiro é alguém que conhece o potencial da sua arma. Alguém que conhece. Você imaginou alguém que não conhece o potencial de uma arma manuseando? É uma coisa de louco. Né? Uma coisa, não importa que tipo, se você pensar numa espada, imagina alguém com uma espada que não sabe se manusear. Corta os dedos. Faz sim. Alguém com uma arma de fogo que não sabe manusear. Se machuca ou machuca os outros rapidinho. Oração é algo poderosíssimo, mas alguém que usa tem que conhecer o potencial dessa arma. A Bíblia é recheada de histórias relacionadas com oração. São mulheres que não podiam ter filhos e se tornam mães, não é pelo poder da oração não, gente. É pelo poder de Deus que é acionado pela oração. Tem gente que fala, eu creio no poder da oração. Tem até música que fala isso. Crê não, filho. Crê no poder de Deus que é acionado pela oração. Porque esse é o que de fato o poder. A oração é só uma arma que aciona todo esse poder. Visões que as pessoas tiveram de expansão do reino de Deus, e quando eu falo isso eu lembro especificamente de Pedro, quando ele está ali num tempo de oração, ele está na presença de Deus e de repente Deus dá para ele uma visão do monte de animais descendo e fala com ele, Pedro, mata e come. Ele fala, Senhor, não faço isso, eu não como esses animais, eu fui educado a não comer esses animais. A minha cultura é uma cultura que não come esses animais, a minha religião não come esses animais, e Deus fala com ele, Pedro, mata e come. Ele fala, Senhor, eu não posso. Ele fala, Pedro, como é que você considera imundo aquilo que eu purifiquei? E é claro que o que Deus estava falando com Pedro não era daqueles animais. Pedro sai dali com uma missão, e vai encontrar alguém que eles não consideravam, que era alguém digno de receber a palavra de Deus. E Pedro entende que aquela visão que ele teve era Deus falando com ele, Pedro, eu estou dando oportunidades maiores para a expansão do reino de Deus. Oração. Oração. Você tem visão de expansão do reino de Deus? Entre as preocupações que passam na sua mente, no seu dia a dia, por algum instante aparece na sua mente expansão do reino de Deus? Oração. Quem ora, aciona essa arma com esse potencial de expandir o reino de Deus, que é uma das poucas coisas para as quais Deus te colocou aqui para poder fazer. Tem um ditado que as pessoas usam, quando alguém tem uma responsabilidade e faz aquela coisa errada, fala, mas só tinha isso para fazer, ainda fez errado. Só isso para fazer, fez errado. E eu imagino Deus olhando para mim e falando, fulano, você só tem isso para fazer. Eu falo, Senhor... E de repente eu me vejo como aquele homem que recebeu uns talentos do seu senhor, e fala, não, o meu senhor é muito severo, e pegou aquele talento e escondeu, e falou, não fiz nada com ele, escondi. Falou, o quê? Você só tem essa tarefa, a sua responsabilidade é essa. Oração aciona milagres de curas, a gente vê isso relatado na palavra de Deus para todos os lados, expulsão de demônios. A única forma de disparar um milagre é clamando a Deus. A única forma de disparar um milagre é clamando a Deus. E o clamor a Deus só é possível através da oração. Potencial. Olha o potencial que tem a oração. Você precisa de milagre na sua vida? Você precisa de milagre na sua vida? Para e pensa. Você pensa, não precisa de nada não. Eu falo, precisa sim, filho. Se você tem criança crescendo dentro da sua casa, você precisa de um tremendo milagre para poder fazer dessas criaturas os cidadãos que serão homens e mulheres que vão louvar e bendizer e engrandecer o nome de Deus. Se você tem filhos adolescentes, estou com dó de você, né? Se você tem grandes, diz minha mãe, filho criado, trabalho dobrado. Se você tem trabalho,
se você tem relacionamentos. Todos nós precisamos de milagres para que essas coisas funcionem. Sabe que Deus escuta até a oração de alguém que não conhece a Jesus? Alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Aliás, a pessoa para quem Pedro foi lá e teve um encontro maravilhoso, era alguém que nunca tinha escutado falar de Jesus, e Deus fala a respeito dele. Eu escutei as suas orações. Oração é poderosa, tem um potencial, é uma arma com um grande potencial. Numa ocasião especial, tremendamente especial, Jesus passa uma noite inteira em oração. Jesus, o Deus que se fez homem, se encarna, vem aqui, e ele tem a necessidade de passar uma noite inteira em oração. Fácil, isso aí é bom para o senhor, mas eu não aguento um negócio desse não, vai me desculpar. Eu não aguento. E a gente quer resultados interessantes para as nossas vidas. Jesus passa uma noite inteira em oração. E em uma dessas ocasiões, no dia seguinte, ele vai escolher os seus 12 discípulos. Aí você pensa com seus botões. Depois de orar uma noite inteira, ele escolhe um que trai, um que nega, um tanto de cabra ruim. Mas, na realidade, todos aqueles cidadãos tiveram a sua função, até o que traiu, para que essa salvação chegasse a você e a mim no dia de hoje. Escolhidos a dedo, depois de uma noite de oração. Você toma decisões todos os dias, incluindo hoje você tomou a decisão de estar aqui neste lugar ou de assistir a esse vídeo. As suas decisões são tomadas como resultado de oração que você faz? As coisas que você se dispõe a fazer, qual é o peso de oração no seu dia a dia? Persevere na oração, o apóstolo Paulo fala, persevere. Perseverar você vai começar a fazer, mas vai aparecer dificuldade. Tudo que você tem que perseverar é algo que vai te causar dificuldade. Coisa que não causa dificuldade, você não precisa ter problema para perseverar. Diz que crente acredita em 3 coisas, né? Acredita na regeneração, acredita na santificação e acredita na procrastinação. Você enrola, a gente vai poder enrolar, procrastinar. Alguém precisa fazer força? Não precisa nada, é natural, você faz naturalmente. Você não precisa persistir. Para um sujeito com físico igual ao meu, você imagina como é que é a academia. Tem que persistir, mas eu não persisto, porque eu não tenho dificuldade de não persistir com a academia. Não que eu nunca tenha feito algumas inscrições, eu já fiz. Mas para você poder ir lá, você tem que perseverar. É um exercício. As decisões que você toma são resultados de oração, no seu serviço para o reino, no seu trabalho secular, no seu relacionamento em família, no seu relacionamento com os seus amigos. Você consulta a Deus para as decisões da sua vida? Você consulta a Deus para as decisões da sua vida e você só decide depois que Ele te responde? Essas perguntas que eu estou fazendo para vocês, são as perguntas que Deus faz para mim. Você de fato vive uma vida que conhece o potencial da arma que você tem na mão? Você tem na sua mão uma arma que é capaz de disparar o poder do Deus que é todo poderoso. Você de fato conhece o potencial dessa arma? Você consulta Deus para as decisões da sua vida? Provérbios 11, 14, um texto lindo, a palavra de Deus, o texto diz assim: sem diretrizes a nação cai, o que salva é ter muitos conselhos. As versões mais tradicionais falam que na multidão de conselhos há sabedoria. O que salva é ter muitos conselheiros. Quem é o seu maior conselheiro? Numa profecia messiânica, o profeta Isaías fala, capítulo 9 de Isaías, verso 6, ele fala: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso conselheiro. Algumas versões têm maravilhoso, vírgula, conselheiro, né? Deus forte, o Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Uma das funções de Deus, por nome, é ser conselheiro. Quando você toma decisão, você busca conselhos de Deus? Você busca conselhos de Deus? Como um guerreiro, você tem nas suas mãos um
tremendo potencial. Mas lembre-se que ninguém conhece o potencial de uma coisa que nunca usou ou de uma coisa que não conhece. Não tem como você saber o potencial de algo que você nunca experimentou. Não tem como você saber o potencial de algo que você nunca experimentou. Segundo pensamento para nós nessa manhã, um guerreiro, ele transforma esse potencial então em ação. Uma das características de um guerreiro, ele transforma o potencial da oração em ação. Aliás, oração, tem um amigo que diz o seguinte, é a mistura de duas coisas, né? É orar com ação. Tem um potencial, está tudo ali guardado, armazenado, mas quando aquilo começa a entrar em exercício, é que de fato faz toda a diferença. Não adianta ter um potencial se não houver ação. Potencial parado é potencial desperdiçado, porque não serve para nada. Esfriamento da fé é um grande indicador de falta de oração. De vez em quando a gente escuta as pessoas dizendo, eu estou me sentindo tão frio, estou me sentindo tão fraco. Uma das primeiras coisas que alguém que se sente frio ou fraco na fé, que deveria fazer, é parar por um segundo e fazer uma pergunta para si mesmo. Como está o meu nível de oração? Você se sente enfraquecido, você se sente distante, estou achando que as coisas estão tudo estranhas. Fala, como está o seu nível de oração? Quando ou se eu tomo decisões precipitadas, é, em outras coisas, um indicador de que está faltando conselhos. Né? Quando a gente toma uma decisão precipitada, é porque você não teve conselho. Se você tiver conselho, você não vai tomar uma decisão precipitada. O problema de que, às vezes, a gente corre dos conselhos, é que os conselhos são, às vezes, diferentes daquilo que a gente estava querendo escutar. Diferente do que eu estava querendo escutar, eu corro. O melhor conselheiro, o maravilhoso conselheiro, que é Jesus, clama para Ele. É assim que a gente dispara esse potencial da oração e transforma o que é potencial em ação. Um guerreiro coloca a sua arma para funcionar. Não adianta eu carregar uma metralhadora pendurada no braço e o inimigo vem e eu falo com ele, eu estou armado, hein? Eu estou armado. Ele fala, e aí, você vai fazer o quê? Não vou fazer nada, eu estou armado. Mas se você não fizer nada, você vai morrer. Você está na guerra, você está no combate, você vai precisar usar a sua arma. Não adianta só ter arma. Você precisa usá-la para que tenha efeito. Você precisa usá-la para que tenha efeito. Dispare buscando o maravilhoso conselheiro. Na maioria das vezes, ele vai te responder usando uma outra pessoa. O que algumas horas é até frustrante, para ser honesto. Porque de vez em quando eu gostaria que Deus usasse a mim mesmo para falar comigo. Ele não vai me usar para falar comigo mesmo, Ele vai usar você para falar comigo. Talvez Ele vai me usar para falar com você. Mas, Senhor, não tem como eu mesmo ter a resposta para esse problema da minha vida, não. Porque assim eu não preciso me abrir para ninguém. Eu não preciso buscar ninguém, eu não preciso ir atrás de ninguém. E o Senhor fala, não. E o texto que a gente leu é justamente isso. Ele deu um para isso, Ele deu outro para aquilo. Nós somos todos diferentes, mas nós somos um corpo. Eu e você precisamos de conselhos e precisamos de conselheiros para que a gente torne o potencial da oração em ação. E a gente vai buscar a Deus, e Ele vai enviar para nós. Algumas horas talvez Ele vai te dar uma visão, vai te dar um sonho, vai te dar alguma coisa, mas em outras horas Ele vai te dar alguém igual a mim para poder falar com você. Em outras horas Ele vai me dar alguém igual a você para falar para o meu coração. É disso que você precisa. É disso que você precisa. É esse o resultado que você está buscando. Mas alguém diria, eu não consigo confiar em ninguém. Eu não consigo confiar em ninguém. Como é que eu vou pedir conselho? Não confio em ninguém. Não confio em ninguém. O verso 3 que a gente leu diz o seguinte, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter. Alguém que não consegue confiar em ninguém é alguém que se acha a última bolacha do pacote. Coisa mais importante que tem, né? Aquele último pedaço de carne do churrasco que está ali, ninguém pega, né? Se eu pegar, é a coisa mais importante que tem, a coisa mais importante que tem, eu vou dizer para você, você não é a última bolacha do pacote, você não é a coisa mais importante que existe, existem outras pessoas que valem tanto quanto você, ou mais, eu e você, precisamos colocar o potencial da arma chamada oração, como guerreiro, colocar esse potencial em ação.
E Deus vai mandar para nós conselhos, Deus vai mandar para nós ideias, Deus vai mandar para nós, de fato, respostas. Mas prepare-se, porque pode ser que as respostas que você vai receber não sejam as que você está buscando, mas vão ser as respostas de Deus para você, amém? Melhor resposta de Deus para mim do que a resposta que eu mesmo estou querendo, amém? Amém, que seja assim que eu consiga aprender a entender isso aí. Lembre-se que o texto que a gente leu é uma dissertação sobre experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você poder experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, você precisa ser persistente na oração. Você precisa ser insistente na oração, você precisa perseverar na oração. Um guerreiro não só conhece o potencial da arma, ele coloca este potencial em ação. Amém? Você usa o potencial, não só conhece o potencial na oração, pode resolver todas as coisas que eu preciso. Mas você usa isso? Amém? Amém? Último pensamento para a gente nessa manhã. Um guerreiro não só conhece o potencial da arma, transforma o potencial em ação, mas ele também mantém regularmente a prática. Eu me lembro uma ocasião, assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, fui com uma turma da igreja, num lago que tem aqui relativamente perto da gente, uns quantos pontos, disputa água com pato, né, se você conhece esses quantos pontos. E numa determinada hora a gente estava jogando um futebol lá, batendo uma bola. Você me conhece, você estava batendo bola? Eu falei, tá, eu jogava bola. E nós estávamos jogando bola entre a turminha de brasileiros lá, e o negócio estava bom, estava incrementado, estava direitinho, mas aí de repente apareceu uma turminha de equatorianos lá, vamos jogar, né, vamos lá, vamos jogar, falando, nós vamos dar uma surra, né, nesses equatorianos, e começamos bem, fizemos um gol, 2 gols, 3 gols, eles me deitaram o sujeito, naquelas travezinhas pequenas, e toda hora que alguém chegava lá, o cara deitava, né, aí eles começaram, fizeram 1, fizeram 2, fizeram 3, daqui a pouco eu estava ganhando a gente, e a turma de brasileiros já estava assim, não, como é que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai fazer? E o sujeito, ela disse que ia falar para o rapaz sair de lá de dentro daquele gol, mas ele ia, aquele sujeito com aquela barriguinha assim, típica de cerveja, deitado lá, e não saía de jeito nenhum, não tinha como fazer gol. E depois a gente tomou uma surra bem tomada, e estava saindo todo mundo com a bola era nossa, nós saímos com a bola debaixo do braço, né? Então olharam para a gente e falaram assim, siga praticando. Toda vez que alguém fala comigo, pratica, eu me lembro daquele dia. Eu falo, não gosto de praticar, eu gosto de ganhar. Eu não gosto de praticar, eu gosto de experimentar a vitória. Eu não gosto de praticar. Siga praticando. Praticar é algo que algumas vezes pode parecer entediante. E com a oração não é diferente, não. É um exercício. Pode parecer entediante, mas eu vou ficar aqui, eu vou ficar falando com Deus. Eu não estou vendo Deus, eu não estou sentindo Deus, eu não estou encontrando com Deus. Se você conhece o potencial, mas você não conhece os resultados, você não vê razão para praticar. Aí se torna um círculo vicioso. Eu não tenho razão para praticar, tem potencial, mas eu não conheço potencial, então não vou praticar. E você continua desse mesmo jeito. Aí alguém pode perguntar, mas como é que eu faço para quebrar esse círculo vicioso? Aí é onde eu me encontro com a palavra de Deus e acho que a palavra de Deus é algo tremendamente maravilhoso. Se tudo a respeito de Deus você conseguisse entender com a lógica, Deus não seria tão grande. Se tudo a respeito de Deus você conseguisse resolver com entendimento, Deus não seria tão grande. Porque essa mente humana que a gente tem é muito pequenininha, quando é comparado com o nosso Deus. Aí separa todas as coisas e a palavra de Deus dá o resultado para a gente. Você vai ter que crer. Você vai ter que confiar que existe algo que está além daquilo que você consegue ver. Está além daquilo que você consegue sentir. Você precisa crer. Prática da oração. Persistência na oração. Vai exigir que você creia. Ore, crendo que Deus já está te respondendo e essa resposta já está reservada para você. E você pode dizer, isso aí é a palavra do fulano.
está me dizendo. Não é palavra minha, não. Se fosse minha, você poderia ir embora para casa, para vou fazer isso nada. Essas palavras são palavras que eu só estou parafraseando. São palavras de Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus narra no capítulo 21, verso 22, ele diz o seguinte: tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Quantas coisas ele fala? Tudo. Tudo o que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Olha o potencial. Coloque em ação. Mantenha a prática. Qual foi seu tempo de investimento em oração no dia de hoje? Hoje. Aí você fala, não, mas o culto é domingo de manhã, não deu nem tempo de eu sair de carro correndo. Como é que eu vou ter feito isso? Aí você está querendo demais, está querendo muito. Eu falei, não, tudo bem. Qual foi seu tempo de investimento em oração nessa semana? Reflita. Qual foi seu tempo de investimento em oração neste mês? Qual tem sido seu tempo de investimento em oração na sua vida? Tremendo potencial. Tremendo potencial. Aliás, a palavra de Deus fala, Tiago escreve sobre isso, né? A oração de um justo, os efeitos da oração de um justo são poderosos, né? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Resultados difíceis, e às vezes a gente tem resultados difíceis na vida, eles não são necessariamente um indicador da falta de relacionamento com Deus. Às vezes a gente ora, às vezes você ora, e você experimenta resultados difíceis na sua vida. Isso não é necessariamente um indicador que você não está tendo um relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Pode ser que o propósito de Deus para a sua vida seja um pouco maior do que o que você está vendo com os seus olhos naturais. Repare Jesus, quando ele está lá no Getsemane, e em agonia, intensa, ele ora, e ora mais intensamente, o suor dele se transforma em gotas de sangue, e a oração que ele fazia a Deus era, Pai, se for possível, pula esse passo aí para mim, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, e não a minha. E obviamente eu e você sabemos, e nós damos glórias a Deus por isso, que aquele cálice não foi passado de Jesus. Ele morreu. Ele morreu. A oração dele, que fosse feita a vontade do Pai, não a dele, ele morreu. Mas Jesus morreu porque ele não orou? Claro que não. Ele morreu porque Deus tinha um projeto muito maior em vista. Talvez o sofrimento, as necessidades, o momento que você vive, não é porque você não ora, ou não é porque você não tem um relacionamento com Deus, mas é porque Deus tem projetos muito maiores em vista. Os projetos de Deus para a sua vida vão muito além de você mesmo. Saiba disso. Os projetos de Deus para a sua vida, eles vão muito além de você mesmo. Eles não param em você. Obviamente, numa visão bem humana, a gente tem a sensação de que o mundo gira em torno da gente. Eu ainda vou fazer um doutorado em psicologia só para eu poder fazer uma tese da síndrome de Sol. Tem gente que tem síndrome de Sol, acha que o mundo gira em torno dele. Tudo que acontece, está falando por causa de mim. Postou isso no Facebook por causa de mim. Falou não sei o que lá por causa de mim. Colocou aquela roupa por causa de mim. Deixou de colocar. O mundo gira em torno dele. Já tem síndrome de Sol. Né? O mundo gira em torno deles. O mundo não gira em torno de você. E o projeto de Deus para a sua vida vai muito além de você. Muito além de você. Um guerreiro mantém a prática do uso da sua arma, sabendo que as respostas estarão ali, e que mesmo em momentos de dificuldades, mesmo em momentos de aflição, vai chegar a expressão para você, que talvez você não vai gostar, mas vai aparecer, siga praticando.
Vai chegar a expressão para você, continua, insista, porque é ali que vai ter a resposta para você. Um guerreiro mantém a prática do uso da sua arma, porque é assim que alguém se aperfeiçoa. Há um dito bem moderno que diz que a prática não leva à perfeição, porque o dito antigo era a prática leva à perfeição. Então, o mais moderno diz na prática, não, só a prática de coisa boa que leva à perfeição. Fala, não, qualquer prática leva à perfeição. Talvez você vai ser perfeito em ser ruim, mas você está perfeito em não conseguir resultados nenhum, perfeito. Perfeito. Toda vez que você tenta, você não consegue, é perfeito. Não dá nada certo, porque falta de fato uma resposta adequada de Deus para que você coloque a sua vida. Mas quem ora tem as respostas adequadas de Deus para os momentos. Quem ora recebe os conselhos que Deus envia. Quem ora, de fato, cria um relacionamento de diálogo com Deus. Você é um guerreiro com uma arma de uma capacidade limitada. Faça bom uso dela. Faça bom uso dela. E que quando você sair daqui dessa manhã, e que você olhar esse logo que a gente tem aqui, que é uma couraça, que você saiba que você é um guerreiro. Você sabe que você é uma guerreira. Que você vestiu a armadura que é uma armadura de Deus. E que você tem dentro de você mesmo. Vitória já é sua, porque é a palavra de Deus que garante. Porque diz que a palavra de Deus nos diz que em Jesus nós somos, não é só vencedores. Mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Assuma, né, o seu posto de vencedor. Faça bom uso das suas ferramentas. E de fato seja um guerreiro que combata com todas as armas possíveis, inclusive a arma da oração que Deus te deu, para você acionar na hora que você quiser. Basta você confiar no Deus que pode todas as coisas. Amém, queridos? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.